Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e você sabe, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, programa começando hoje, tá muito bom, polêmico, a gente vai falar sobre a margarina. Tenho certeza, você tem uma opinião formada sobre ela. Faz bem ou faz mal para a saúde? O que os nutricionistas dizem a respeito? Ela é uma vilã ou ela é, na verdade, uma heroína? No segundo bloco, a gente também tem um assunto importante, a obesidade infantil. Como o comportamento dos pais influencia as escolhas alimentares dos filhos? Claro, temos também o quadro Mitos e Verdades, para a gente saber mais sobre o que é verdade ou não na obesidade infantil. Enfim, está começando! Muita gente diz que ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Outras pessoas dizem que ela contém a mesma substância do plástico. Tem gente que diz também que se deixar margarina no tempo, não chega nada, nem mosquito chega perto. E quais são os efeitos da margarina no nosso corpo? Margarina que a gente passa na manteiga no pão de todo dia? Vamos falar sobre isso, um tema polêmico com um professor estudioso do assunto, o nutricionista Felipe Almeida. Conversa conosco direto de Porto Alegre, olha que chique, para esclarecer todas essas dúvidas. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Almeida, sou nutricionista com pós-graduação em Bioquímica e Fisiologia e também em Neurociência e Comportamento. E eu adoro esse assunto da margarina, porque é bem polêmico, muita gente discorda, muita gente concorda, mas é sempre bom a gente debater e abrir a cabeça para novas evidências que a ciência vai sempre se atualizando. Exatamente, professor Felipe, porque quando a gente fala de ciência e medicina, a gente está falando de uma verdade transitória. Então, há um tempo atrás, a gente achava que, ou ouvia dizer que a margarina estava mais próxima do plástico do que de um alimento. O que mudou de lá para cá? Na verdade, o que a gente tinha na margarina nos anos 90, até início dos anos 2000, era que ela tinha mais gordura trans, que é a gordura mais perigosa que a gente pode ingerir, que tinha muito alimento processado, bolachas em geral, sorvete. Na verdade, ela nunca foi próxima do plástico, Isso sempre foi um mito. Não faz sentido químico, você falar que ela está próxima do plástico, até porque pequenas mudanças químicas mudam totalmente a estrutura de alguma coisa. Uma água pode ficar tóxica se você fizer uma mudança química nela, Adicionar, por exemplo, mais um oxigênio. Mas, na verdade, o que mudou da margarina de lá para cá? Essa gordura trans, como ela é muito prejudicial, a indústria acabou atuando, Porque, obviamente, ninguém vai ficar comprando um negócio que é prejudicial, que faz mal para a saúde cardiovascular. E essa gordura trans mudou para o que a gente tem hoje como gordura interesterificada, que é um processo que pega a gordura ali mais líquida e deixa ela mais sólida nessa consistência, que a gente tem atualmente na margarina. Então não tem mais a gordura trans. A gente hoje tem a gordura interesterificada, logo a margarina que a gente tem agora, 2022, é muito diferente da margarina que a gente tinha 20 anos atrás. Ok, mas então por que suscita ainda, já que 20 anos depois a transformação aconteceu, mas a informação ainda não mudou? Durante essa semana, a gente comentava com muita expectativa aqui na redação do nosso canal Viver Brasil, que a gente teria o professor aqui no nosso programa, e várias nutricionistas que normalmente nos visitam aqui nas entrevistas diziam: margarina de jeito nenhum, isso é um absurdo. Eu acho que nada disso é novidade para o senhor, né, professor? Não, eu estou acostumado. Na verdade, na faculdade mesmo de nutrição, a gente aprende margarina vilã, manteiga menos vilã, ou boazinha, Depende muito da perspectiva, porque a manteiga tem bastante gordura saturada, que o excesso dela é problemático para o perfil lipídico e saúde cardiovascular, aumento do risco cardiovascular. Porém, a gente não pode falar que o nosso método de ensino é completamente atualizado em todas as graduações, Então a gente tem que sair da graduação e continuar se atualizando frente a novas evidências. Então, o que a gente tem hoje para definir para o nutricionista,
para o médico, por exemplo, né, qual que é a melhor conduta? A gente tem guidelines, ou seja, são condutas ali que vários especialistas de diversos países, inclusive, como guideline europeia, eles se reúnem, né, e vão atualizando as informações científicas frente a novos estudos. Então, se a gente pega guideline específica para a saúde cardiovascular e alimentação, ou seja, o que nos alimentos eu consigo para ter a melhor saúde cardiovascular, ter menos risco de um infarto, um AVC, né, uma arritmia, que seja. Aí, nessas guidelines atuais, a gente vê que a margarina atual, intercertificada, ela é mais saudável, né? Só que muita gente ainda carrega consigo aquela ideia de que ouviu na graduação, de que a margarina é um veneno porque ela não é natural, porque nem a mosca vai pousar em cima. Isso não é um nível de evidência científico, né? A gente não vai definir a dieta para o nosso paciente pela ação da mosca, né? Se você deixar ali fezes, e se você deixar, por exemplo, um pote de whey protein, né, um suplemento, a mosca vai pousar nas fezes. Não quer dizer que o whey protein, então, é pior que as fezes, né? Não faz sentido isso, tá? Então, não tem lógica, né? A gente hoje se baseia nas guidelines mais atuais, onde a gente tem um nível de evidência mais alto. Não no que a gente ouviu, né, durante a graduação apenas, tem que sempre se atualizando. O professor, com relação a isso, né, dentro das... Você tem alguns posts aí na internet, suas redes sociais são muito ativas, daqui a pouco a gente vai deixar também o seu endereço, né, das suas páginas, mas eu vi você conversando, brincando exatamente com essas questões relacionadas à margarina, e eu já te entrevistei outras vezes e você disse que fez o teste. Você colocou a margarina ao relento para ver se a mosca pousava. E o que aconteceu? Ela pousou. E não pousou no iogurte. Então, iogurte, a gente tem um perfil muito legal, né? O iogurte natural, né? É saudável, tem proteínas, né? Tem ali um perfil de cálcio legal. Ela preferiu a margarina, a mosca, né? Só que eu prefiro o iogurte. Eu não concordo com a mosca nessa. Então, quer dizer, é mais uma das milhares de fake news que a gente vai digerindo ao longo da vida, né? Não, exato. Na nutrição tem muito, né? Porque tem muito estudo científico, toda hora sai um estudo na nutrição, né? E aí isso chega para o público mais leigo, e eu entendo a dificuldade de entender e querer condenar a margarina, porque toda hora é uma informação nova, né? Ovo não faz bem, ovo agora faz bem. Não pode mais comer arroz, que arroz é igual açúcar. Não, pode comer arroz sim porque é saudável, né? Isso confunde as pessoas realmente, né? Até pra gente, nutricionista, tem que estudar bastante como é que foi feito o estudo científico, como é que foi conduzido, quem que foi avaliado, porque senão informações ali sempre contrastantes entre si, né, ou mal interpretadas, fica confuso, né? Então eu entendo realmente essa discussão, mas é bom a gente não ter uma opinião fechada ou entender que algo é proibido e algo é liberado, né? Então, na dúvida, é sempre o caminho do meio ali, um consumo com parcimônia. E é muito interessante a gente lembrar com muita ênfase que a gente está falando de nutrição, a gente está falando do nosso combustível mais fundamental para a nossa existência, e às vezes até numa conversa de boteco, nesse fla-flu que virou a nossa nutrição popular, a gente acaba brincando que, poxa, a história do café e do ovo é mais ou menos igual à calça de boca larga ou sapato de bico fino, que era moda, depois virou brega e depois volta para a moda de novo. Na alimentação não é bem assim, porém, o ovo foi condenado, o café também, e depois eles foram absolvidos. Fica difícil a gente discernir a simplicidade dessas questões e a gravidade das questões alimentares, doutor, ou professor. Então, o que acontece? Vamos pensar assim, a gente tem estudos de associação, ou seja, quando você tem maior consumo de sorvete, aumenta o risco de ataque por tubarão. Felipe, como assim? Quando você consome mais sorvete, geralmente está na praia. E na praia você tem mais risco de ataque de tubarão. Então quer dizer que tomar o sorvete vai vir um tubarão do nada e voar em mim? Não, é só uma associação, né? As pessoas consomem mais sorvete, um monte de gente na praia, fim de ano, férias de julho, tem mais ataque de tubarão, porque tem mais pessoas na praia, não é pelo sorvete em si. O café é um excelente exemplo, porque qual que era a mania da galera? Né? Tomava um cafezinho e aí fumava um cigarro. E aí viam, olha só, o café é associado a câncer em pulmão.
então o café é o problema. Aí depois eles foram avaliar novamente e falaram, não, peraí, não é o café o problema, né? É o cigarro que está elevando esse risco ao longo da vida de ter um câncer de pulmão. Então, se você tinha um risco X, agora você tem um risco maior. O café só estava ali acompanhando o cigarro. O ovo é a mesma coisa. Qual a população que eles mais avaliavam? Norte-americana, aquele café da manhã com bastante ovo, bacon, cereal matinal, né? Então, era um contexto alimentar que não era saudável. Aí o ovo estava associado, mas não é porque o ovo não pode, é porque todo aquele café da manhã era muito problemático, né? Um alimento que bastante gente também vai ver sendo condenado nas guidelines é a batata. Como assim batata, Felipe? Não é saudável batata? Não, é que o pessoal que vai avaliar os estudos, o consumo de batata por muitas outras populações é batata frita. Então quer dizer que batata não pode? Não, é que na forma de fritura ela está ligada a uma alimentação que não é muito saudável. Quem consome batata frita demais, a gente subentende que a pessoa não tem um contexto alimentar tão saudável assim. Mas dizem que o ovo encontrou com o glúten e falou, calma, glúten, já passei por isso, sua vida vai melhorar. A gente está esperando até hoje melhorar para o glúten, coitado. Até agora nada. Não, mas o glúten não... tem pessoas que não devem consumir realmente, né? Pessoas com doença celíaca, né? Alguns que podem ter uma maior sensibilidade. Isso ainda não é tão certeiro na literatura, né? Mas não é que o glúten também vai fazer mal para todo mundo. A gente não pode simplesmente falar, olha só, Fernando, você não pode consumir glúten de jeito nenhum, né? Tem que ter uma entrevista, uma avaliação de cada paciente. E isso é muito importante porque, pela moda, as pessoas acabam tirando o glúten da rotina alimentar e acabam ficando muito expostas a um glúten ocasional que vai ter um estrago muito maior, né, professor? Na verdade, né, se a gente vai ouvir sempre o que está na moda, a gente sempre vai acabar excluindo um monte de coisa. Né? Eu vou excluir margarina porque faz mal. Ah, não, mas ali que manteiga também faz. Ah, porque o glúten faz mal, vou tirar o pão. Né? Ah, vou tirar o arroz. Eu acho que o maior problema nisso não é só a questão, né, da pessoa não entender o que faz bem e o que faz mal, mas é o que a gente chama de visão dicotômica. Pode, não pode, proibido, liberado. Isso é muito ligado a diversos tipos de transtornos alimentares, né? Desde os mais ali iniciais quanto aqueles mais graves. Porque a pessoa cria um monte de regra muito rígida e quando ela não consegue seguir essa regra, ela pode sentir ali como, olha, não estou conseguindo, eu não sirvo para fazer dieta, eu sou um fracasso nisso, nunca vou conseguir comer saudável. Na verdade, por quê? Porque ela aprendeu que tal coisa pode, tal coisa não pode e fez uma lista de proibidos. E essa lista, muitas vezes, são de alimentos comuns no dia a dia. Pão, leite, margarina, arroz, e acaba prejudicando a pessoa no contexto alimentar dela, que estava saudável, precisava de apenas algumas correções. E agora, esse pensamento de tudo ou nada pode prejudicar também nessa visão distorcida do que seria uma alimentação saudável, né? E, na sua opinião, né, de um nutricionista comportamental, dentro desse aspecto quase universal de análise, quando a gente fala da nossa relação com a comida, quando a gente entende a obesidade como uma ameaça para a nossa longevidade, como uma ameaça para a nossa qualidade de vida, e aí a gente enxerga também quantos regimes existem no mundo, mais de 200, 500 talvez, e nenhum resolve o problema. Talvez a solução não estaria numa escolha consciente e uma não dieta, professor? Depende, né? Porque quando a gente fala de dieta é simplesmente o ato de comer. Aí a gente está falando de um planejamento dietético. Tem pessoas que respondem melhor quando tudo está planejadinho. Bom, eu vou comer de manhã meu ovinho com queijo, minha fruta. Tem pessoas que têm mais dificuldade com isso, né? Com regras mais rígidas. Então depende não só da dieta em si, mas de como que a pessoa vê a dieta que ela está fazendo. Igual você falasse, Felipe, a partir de agora, você vai comer todo almoço ali, você vai comer tal alimento, né? Eu não ia conseguir seguir, porque ia estar muito rígido para mim. Agora tem pessoas que seguem melhor. Então a questão não é que ela não pode fazer dieta, depende de como a pessoa interpreta aquilo que ela faz. Tem pacientes que preferem ter algo mais estruturado, tem pacientes que preferem algo mais flexível. O problema, quando a gente fala de obesidade e que as dietas acabam não tendo esse papel no emagrecimento, não se dá só pelo consumo ali do que está avaliado pelo nutricionista, né? É porque a gente tem um comportamento obesogênico, do tipo, todo lugar que a gente vai é comida, é bastante caloria, bastante palatabilidade, e também
um conforto na comida por emoções que a gente não gosta. Eu estou ansioso, vou comer mais. Estou triste, vou pedir uma pizza. Estou entediado, vou ligar aqui no aplicativo, né? Então, não é necessariamente a dieta prescrita, mas é a forma como a gente contorna emoções e pensamentos ali que estão incomodando a gente, buscando na comida uma solução. Isso daqui é uma das principais coisas que a gente trata na abordagem mais comportamental. Nesse programa a gente vai abordar também com a Ramiele Calmon, que é uma nutricionista aqui de BH, uma questão muito importante da obesidade infantil e do exemplo que os pais dão para os filhos. A obesidade infantil é uma realidade bastante preocupante na nossa sociedade. E falar também dos ultraprocessados, né, professor? Essa facilidade do acesso a todos esses alimentos ultraprocessados e até uma falta de planejamento, porque alimentação saudável entre aspas, ela precisa de um planejamento, né? Não dá para a gente deixar a fome coordenar o nosso plano alimentar, né? Começando pela obesidade infantil, né? Quando eu vou atender pais, por exemplo, que reclamam que o filho, meu filho não come fruta, meu filho não come vegetais. A primeira pergunta que eu faço é: você come? Se o pai não come, qual que é o exemplo que a criança leva? A gente vai aprender pela observação também, a criança vai aprender, né? Os fatores problemáticos, por exemplo, coma tudo até raspar o prato. A criança entende que ela não pode deixar a comida. Na verdade, ela tem os sinais regulares de fome e saciedade, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a questão mais problemática é compensar a criança por algum comportamento que você gostou, como fez a lição de casa, com um doce. Então, fazer na cabeça da criança essa associação. Eu fui bem em tal coisa, eu mereço um doce. Como se a comida fosse sempre a recompensa. Isso é um problema, né, que a gente vê bastante hoje ligada à obesidade infantil. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar ali diretamente com os pais, né? Interessante também outra frase muito usada, né? Falar assim, olha, come, senão vou jogar fora. Olha que rica análise tem nisso tudo. Então, quer dizer, eu não vou jogar fora no lixo, mas então jogo fora para dentro do meu organismo, né? E tem muito isso, né? Tanta gente passando fome e você não está comendo tudo. O fato de você não comer tudo não vai resolver a fome no mundo. O que você tem que fazer é porcionar menos, então, preparar menos alimentos, né? Então, quando você tem um preparo menor, aí, obviamente, você vai jogar menos comida fora, né? Se a gente quer resolver ou ajudar a fome no mundo, participa de uma ONG, doa para instituições, né? Tem uma ação ali mais direta, né? Não simplesmente se obriga a comer sem fome, sem vontade, porque aí lá na frente, isso pode ser prejudicial, porque a gente não come só por uma sinalização de estou com fome ou estou cheio, né? É igual quando a gente vai no rodízio. Aí come pizza salgada, tá cheio ali, né? Já abriu 2 buracos ali no cinto, aí chega a pizza doce. Você vai falar, não, vai caber, vai entrar aqui. Então a gente não come só pelos nossos sinais de fome e saciedade, tem outros fatores ali ambientais, cheiro, sabor, companhia, tudo isso, né? Você conhece Minas Gerais, professor? Eu conheço um pouquinho de BH, né? Que eu já fui palestrar e eu dei uma passeada rápida. É o suficiente para entender como é que a comida está inserida no nosso contexto social, emocional, né? Aqui não existe 2 dedos de prosa sem um pãozinho de queijo, sem o queijinho, sem o cafezinho. Aqui é terra do famoso café medroso. Porque você não toma um café sozinho, o café vem com bolo de fubá, com pão de queijo, vem com biscoito de polvilho, vem com biscoito frito, é o café medroso. São Paulo é o café corajoso, é só ele. Tem ele lá, o cafezão. Então, a comida está muito ligada ao afeto aqui em Minas, o que é uma maravilha, mas também é um ponto de atenção, né? Exatamente, né? Aqui em Porto Alegre tem a questão do chimarrão, do churrasco no final de semana. Então a gente não consegue desvincular a comida da relação do paciente com a comida. Então não é só prescrever uma dieta e siga. O que é importante? É você me falar, Felipe, o meu cafezinho da manhã com meu pão de queijo é fundamental. Eu estou comendo 3. Tá, Fernando, você consegue comer só 2? Consigo. E no teu almoço? Não, meu almoço é mais tranquilo, eu sigo bem, então beleza. Então, vamos manter esses 2 pães de queijo no café da manhã e no almoço a gente diminui um pouquinho as calorias, né? Então, isso entra muito naquela visão de que não vamos para proibido e liberado, né? Carne à vontade, pão não pode. Não, é uma visão que tem que se adequar à realidade do paciente.
E isso também vai entrar algumas normas, entre aspas, culturais. No sul de São Paulo, ali a gente come o pãozinho com um requeijão, né? Que a gente chama de pão entrada, pão saída. Eu não vou tirar aquilo da minha dieta, nem aqui em Porto Alegre, porque eu tenho uma questão afetiva com isso. Então, eu não vou exagerar, não vou comer 3 ou 4, mas aquele pãozinho com requeijão vai ter no meu café da manhã, porque é uma parte importante do meu dia. Então, nem vou te perguntar qual que você prefere, requeijão, maionese, manteiga ou margarina no pão? Eu prefiro o requeijão. Quando o pessoal briga comigo, então você é fã da margarina? Eu falo, olha, eu nem como margarina. Eu só estou mostrando que ela não é essa vilã. Eu prefiro o requeijão, acho mais gostoso. Eu só quero mostrar que ela não é igual plástico, né? Ou que ela é a grande vilã da saúde cardiovascular. É apenas isso, né? Mas entendo quem prefere a manteiguinha ou a margarina também. A margarina, ela tem leite também, não é, professor? Ela tem uma lista de ingredientes grande, então a gente vai ter óleo vegetal, por exemplo, né? A gente vai ter corante, e muita gente vê essa lista como se fosse problemático. Tem uma frase que fala que é o seguinte: quanto maior a lista de ingredientes, né, menor a sua vida. Isso é perigoso, porque se a gente for pegar um pão de forma e uma latinha de cerveja, o pão de forma tem mais ingredientes. Então tem que ter bom senso, né? Eu posso pegar, por exemplo, alimentos que são enriquecidos com vitamina A, com ferro, com vitamina B9, vai aumentar a lista de ingredientes. Então, é claro que a gente vai procurar alimentos mais in natura, como frutas, vegetais, carnes magras, mas não pode simplesmente falar, esse alimento é pior que esse, porque a lista desse daqui tem 9 ingredientes e esse daqui tem 4 ingredientes. Não, tem que avaliar melhor quais são os ingredientes e qual o contexto alimentar da pessoa. A pinga mineira tem pouquíssimos ingredientes. Pois é, vão querer colocar no lugar da margarina já. Mas é muito interessante, agora que o Brasil está com uma nova legislação de rótulos, é muito bom chamar atenção para isso. Quanto mais confusos os nomes dos ingredientes, maior a atenção, né, professor? E também tem uma questão muito interessante, né, que daquilo de, esse alimento é fit, esse alimento é light. Tem alguns estudos que eles fazem o seguinte: eles dão o mesmo total de calorias no milkshake, só que o milkshake está escrito fit, o outro não, está escrito fat, né? Então, quem toma o fit é a mesma caloria, 500 calorias mais ou menos. Quem toma o que está só o rótulo mais magrinho, fica com mais fome depois e acha que consumiu menos e compensa. Então, não é só o que tem no alimento, né? É a mesma caloria, mas quem comeu aquele com rótulo fit ficou com mais fome depois e depois compensou comendo mais ainda. Por quê? Aqui é a forma como você avalia aquele alimento. A leitura de rótulos também é importante, né? Então, muitas vezes não é ficar procurando algo que é fit, algo que é light, né? A não ser em caso específico, por exemplo, celíacos, né? Mas sim, aquilo que dentro do seu contexto você gosta, é saudável e se encaixa na sua rotina alimentar. Sim, parece muito simples, agora é realmente uma grande dúvida, né? Porque a nutrição acabou sendo esse lugar de uma luta tão aguerrida, né? Parece uma faixa de Gaza, né, professor? Com defesas inflamadas de cada um dos pontos de vista, né? Exato, né? Hoje, por exemplo, a gente tem o pessoal que defende muito a low carb, que é uma dieta baixa em carboidratos. Tem o pessoal que defende muito o jejum intermitente, que você fica mais de 12 horas sem se alimentar, às vezes até o dia inteiro ou mais, né? Tem o pessoal que defende a dieta vegana, porque diz que carne é um veneno, né? Então, acaba que cada um adota ali para si aquela dieta que ou mais viu o resultado ou mais identifica. Só que a gente não pode colocar nos outros aquilo que funcionou melhor para a gente. Por exemplo, eu faço uma dieta com 60% de carboidrato. Eu não vou passar uma dieta assim para um paciente que eu atendo, que tem obesidade, que ele não consegue realizar tanta atividade física assim, que ele precisa emagrecer porque está com algum problema, por exemplo, ali a apneia, né, o problema cardiovascular. Então, não há uma dieta melhor ou pior. Isso é muito específico, tá? Então, na hora que você vê alguém falando, não, o jejum é melhor porque emagrece mais. Não, tem que cortar carboidrato porque você emagrece mais. Não é verdade. Tudo depende. Depende de cada paciente e depende também de como que ele consegue seguir essa dieta. Não adianta fazer a melhor dieta do mundo. Eu chego para você e falo, Fernando, essa é a melhor dieta do mundo. Aí você fala, cadê meu pão de queijo? Não tem. Cadê meu cafezinho? Não tem. Eu vou almoçar? Não, você vai ficar em jejum. Eu começo à noite. Você vai seguir? Não. Então não adianta falar que é o melhor. Não vai seguir, então não foi melhor.
Eu vou ter que conversar com alguém, vai vir alguém falar comigo, porque se vier, vai ficar, eu vou ficar mal-humorado. Pô, tudo bem, né? Não tem saudabilidade, né? Não tem, é quase insano, né? Tem dietas que são insanas, né? E, aliás, é muito importante, dieta não é vida real, né, professor? Dieta é um momento, e às vezes a gente faz a dieta para emagrecer e comer tudo de novo, né? Exatamente, por isso que entra a questão comportamental, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que já perdeu 20 quilos. O problema para ele não é continuar emagrecendo, nem é a ideia, é manter. Então, se ele voltar, não só na dieta, né? Por exemplo, hoje ele faz natação e musculação. Se ele voltar a ser sedentário, já vai prejudicar. Ele já tem uma chance maior de reganho. Para ele é mais difícil, porque ele já emagreceu bastante. Então, quanto mais a gente emagrece, mais difícil é manter, né? Então, a gente vai trabalhar na relação dele com a comida também. Então, olha, não vamos voltar para todos os hábitos. Eu vou colocar mais calorias, a ideia agora não é continuar emagrecendo, que é mais difícil, é manter ali o teu peso mais estável, mas não pode voltar para aqueles hábitos anteriores. E nisso entra uma avaliação comportamental, do tipo, pô, eu peço pizza na sexta, saio para beber no sábado e domingo eu vou no churrasco ali da minha família. Ok, consegue pedir menos pizza? Nesses sábados, consegue diminuir um pouquinho a cerveja e fazer mais exercícios? Tá, churrasco tem um domingo, ali, domingo tem um churrasco. Você consegue depois passear no parque, os cachorros, dar uma volta maior e escolher carnes um pouquinho mais magras? Então é isso que a gente vai ter que trabalhar com o nosso paciente. Não é simplesmente manter a dieta o resto da vida, é a forma como ele vai mudar o estilo de vida dele para manter os resultados. Consegue ir no Brick da Redenção, domingo de manhã? Consigo, já fica melhor, né? Professor, muito obrigado pela sua participação, sua generosidade aqui conosco. Quero te agradecer enormemente e dizer que, olha, mudei meu ponto de vista sobre a margarina, viu? Agora falta convencer minha mulher. Vamos ver. Muito obrigado. É difícil. O pessoal já traz de muito tempo, né? Quanto mais a gente chega a informação, mais difícil a gente mudar. Mas é bom a gente abrir a cabeça e entender que não é vilã. Não quer dizer que é à vontade, mas não é vilã. Eu agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui contigo. As perguntas ali são fora de série, são muito boas. E agradeço o pessoal também que está acompanhando, concordando comigo. Eu agradeço por acompanharem a gente. Coloca aí, qual é o seu Instagram, professor? Meu Instagram é @NutriFelipeAlmeida. Lá tem bastante desses estudos que eu falo sobre a margarina também e outros assuntos, caso vocês queiram se aprofundar melhor. Eu tenho bastante posts sobre esse assunto também. Valeu, pessoal. Muito obrigado, professor. Valeu, um abraço aí para essa cidade fantástica de Porto Alegre. E no próximo bloco a gente fala sobre obesidade infantil, mas antes, olha o que você assiste ao quadro Responde, Doutor. A gente volta daqui a pouco. Oi, Fernando. Uma pergunta comum dos pacientes é se depilação a laser faz mal. Não, a depilação a laser ela não faz mal. Pelo contrário, alguns médicos indicam no tratamento de foliculite, algumas manchas como área de virilha e axila. Porém, paciente gestacional eu não atendo. É um momento da paciente estar cuidando dessa parte de gestação, né? E também paciente que toma Rocutan, porque às vezes a pele está muito sensível. Então vai do profissional ter esse cuidado com o paciente e observar até o momento que ele pode estar sendo tratado.